Olá, irmãos e irmãs do querido movimento de Cursilho de Cristandade. Boa noite, saudações decolores para todos. Que maravilha estarmos mais uma vez reunidos aqui na nossa escola vivencial das terças-feiras, deste modo virtual. Uma bênção de Deus mais deste encontro. Para que a gente comece bem, com o pé direito, como a gente diz, qualquer encontro que se faz em nome do nosso Pai do céu, para que a gente comece de forma positiva, nós vamos agora ter o nosso momento devocional com nossos irmãozinhos do Núcleo Cristo Salvador, que farão a partilha da palavra conosco hoje. É com vocês, meus irmãos de Cristo Salvador. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite. Temos a alegria de acolhê-las neste dia em que vamos refletir sobre as vocações. Quem abraça uma vocação com amor está mais perto do reino dos céus. E hoje nós estamos juntos, unidos e reunidos de uma forma online para vivenciar o tema da escola vivencial, que hoje vem dizer que é assim: vocação e os caminhos para melhor desenvolvê-los, né? Por isso, convido vocês que estão presentes neste momento com a gente aqui, claro, de uma forma online, para saudar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos agora rezar a oração do Espírito Santo. Nós vamos rezar sentados, meus irmãos, porque é a forma que nós temos para gravar esse vídeo agora, tá? Peço perdão de vocês, mas é por isso que nós vamos ficar sentadas o tempo todo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as cores, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento vamos nos preparar para acolher a palavra de Deus com muito amor e carinho. Vamos ouvir agora o Evangelho de São João, capítulo 1, verso 45 a 51. Vamos aclamar cantando. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisas boas. Felipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita, de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu:
antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos fazer agora uma pequena reflexão deste evangelho que muito adequado com o tema de hoje da nossa escola: vocação e os caminhos para melhor desenvolver. Este evangelho, ele nos revela como Jesus pacientemente, por meio de um, por meio de outro, chamava os apóstolos, que constituiriam sua igreja. Assim como naquele tempo, Jesus hoje também nos chama através das pessoas. Se cada um de nós procurasse entender que Jesus está vivo e atuante e deseja dar mais sabor e alegria na nossa existência, com certeza nós não relutaríamos em atender o seu chamado. Vocação quer dizer convocar, chamar e escolher. É um chamado de Deus a uma pessoa. Muitas das vezes Deus nos chama e a gente deixa passar despercebido. Vamos ficar atento aos chamados de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para fechar essa pequena reflexão, vamos cantar um canto aqui, uma pequena estrofe do canto. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi. Eu vim para dizer, eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero parabenizar nesse finalzinho desse vídeo todos os aniversariantes da Escola Vivencial, todos os aniversariantes que estão online agora e do Núcleo Cristo Salvador, pedindo que Jesus abençoe poderosamente cada um deles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Gratidão aos nossos irmãozinhos do Núcleo Cristo Salvador por essa belíssima abertura, essa partilha da palavra de Deus, do nosso Evangelho, para que muito contribui para a nossa formação cristã. Muito obrigada, meus irmãos. Então, gente, dando continuidade à nossa programação da Escola Vivencial do nosso mês de agosto, cujo tema é: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi. Um tema muito importante para que a gente reflita a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada em missão, na Igreja de Cristo. Nós já tivemos um primeiro encontro no mês de agosto
que é o mês que a gente faz memória, que a gente reflete sobre as vocações, esse grande chamado que Deus nos faz a cada dia. Então, na nossa primeira escola vivencial, nós tivemos o tema implantação da escola diaconal em Santarém, com o nosso querido Padre Sidney. Partilhou conosco ensinamentos, princípios, diretrizes fundamentais para a implantação dessa escola diaconal. A importância fundamental que ela tem para essa partilha da palavra, para esse crescimento da igreja na nossa região amazônica, na nossa arquidiocese. Foi uma escola muito instrutiva, que muito enriqueceu o nosso conhecimento da nossa igreja, porque o cristão comprometido, uma aula que a gente tem lá em Emaús, no cursilho de 3 dias, ele precisa conhecer a sua igreja, ele precisa saber quais são os fundamentos que ela tem. Então, para melhor defendê-la e para melhor ser cristão, a gente precisa de formação. Então, foi uma aula de fato formativa, esse tema abordado pelo Padre Sidney. E hoje, dando sequência a esse mês vocacional, a essa reflexão do nosso papel de cristão comprometido, nós teremos hoje como tema a vocação e os caminhos para bem desenvolvê-la. Trouxemos uma pessoa assim muito importante para ser o nosso mensageiro hoje. Conversamos um pouquinho, antes dessa gravação, e ele me contava da sua experiência missionária numa comunidade aqui de Santarém. Eu, sinceramente, fico lisonjeada de tê-lo conosco. Estou falando do nosso irmão Carlos Jaime. Ele é agente de pastoral na paróquia Cristo Libertador. Carlos Jaime, seja bem-vindo. Em nome do Movimento de Cursilho de Cristandade, do nosso GE de Santarém, da nossa coordenação da Escola Vivencial, eu quero dar as boas-vindas. Dizer que a sua presença aqui muito nos enobrece, porque é muito importante a sua vivência, a sua caminhada, que você com certeza vai partilhar conosco hoje. Muito bem-vindo à nossa escola. Obrigado, professora Enia, exatamente pela essa saudação especial nesta noite a todos os cursilistas, as pessoas que nos acompanham também através das redes sociais, e que com certeza esta noite vai ser para nós também uma troca de experiência, porque aqui a gente não sabe tudo, A gente vai aprendendo a cada dia, como você falou, a partir da nossa vivência, a partir do nosso testemunho, e isso para nós que participamos na vida em comunidade é fundamental. Por isso já começo a dizer que exatamente a vocação ela brota daí, quando a gente se coloca a serviço, a gente quer de fato descobrir como melhor servir a Deus, e um dos pontos que é importante é essa vivência comunitária. E isso que me trouxe aqui para compartilhar com todas as pessoas de boa vontade, mas em especial com os membros do Cursilho de Cristandade aqui de Santarém. Então, Carlos Jaime, quando a gente ouve dizer, a frase que mais a gente ouve em se tratando de vocação é: vocação é um chamado. Aí a gente fica pensando assim: se eu quero chamar alguém, o que eu faço para chamar a atenção de alguém? Eu chamo pelo nome, eu faço um sinal, O chamado, ele tem símbolos, ele tem todo um ritual, A gente pensa logo assim. Então, quando Jesus quer nos chamar para essa missão que é a vocação, como é que isso acontece? O que é isso? Aqui que a gente chama diz de chamado quando se trata de vocação. Então, primeiro, professora, é dizer que esse chamado, ele acontece quando Deus tem uma proposta para nós. Bem disse você, quando o nosso pai chama em casa, João, Carlos, Antônio,
Então, normalmente a gente tem que dar uma resposta. E a vocação não é diferente, porque como sendo chamado, e aqui entendido como uma convocação, também entendida como exatamente aquilo que é preciso a gente dar uma resposta. Ela requer, primeiro, a vocação, ela tem um chamado, é o chamado de Deus, mas ela requer uma resposta, sim ou não. Mas aqui, para nós, falando de vocação no sentido mais religioso, exatamente isso, é o sim que nós vamos dar para Deus, através dos acontecimentos, através de várias situações que nós podemos então estar assim passando, né? E que esse chamado ele vai acontecer. Por exemplo, nesse momento que eu estou aqui com vocês, fazendo esse serviço, essa comunicação, esse diálogo, é um chamado. Eu fui convocado para compartilhar da minha experiência, da minha vivência comunitária. Então aqui também é uma vocação. Então por isso nós queremos dizer que isso acontece quando nós temos uma vida plena. A vocação nos leva a ter uma vida plena. E um outro ponto que é importante dentro da vocação é a felicidade. Eu não posso ser feliz se eu não também faço com que o outro se torne feliz. Aí eu já estou dizendo aqui que é preciso seguir os passos de Jesus quando ele diz, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, ele dá o exemplo para que a gente possa então responder a esse chamado. Um outro ponto que é importante dizer que o chamado é de Deus. É o Deus da vida. E se ele é o Deus da vida, então ele quer que cada um de nós possamos de fato viver a partir dos ensinamentos, a partir dos princípios que norteiam a nossa vida. E aí nós estamos nos referindo aos valores do reino. Ele nos chama para fazer parte do seu projeto de vida. Qual é esse projeto de vida? Exatamente o reino de Deus, que é um reino de fraternidade, é um reino de justiça, é um reino de igualdade, de partilha. E aí é mais interessante quando a gente vai vendo assim também que no decorrer da história da salvação, muitas pessoas foram chamadas, né? Muitos profetas foram chamados. Para quê? Para realizar a vontade de Deus. Claro, com certeza alguns encontraram dificuldades nesta jornada, tiveram vários fatos, né? Então, mas assim eles foram capazes de dar esse sim a Deus e ao mesmo tempo tornar concreto aquilo que eles se colocaram a serviço de Deus. Então, e ainda é interessante dizer que a vocação, ela nos leva à missão. Vejam que está interligado. Por quê? Se eu dou uma resposta, a resposta aqui já seria o serviço, aquilo que você presta a Deus para acontecer o reino. Então, até se diz que Deus, ele necessita da nossa presença para que a gente possa, então, assim, de fato, fazer acontecer o seu projeto de vida. Então, e um outro ponto importante, primeiro, lembrar que a vocação é uma vocação à vida. Deus nos chama porque Ele nos ama. Eu gosto muito desta frase. Deus nos chama porque Ele nos ama. E se Ele me ama, então Ele tem algo para mim. Eu não vim a esse mundo por acaso. Eu vim com uma missão. Eu vim com uma vocação. E a vocação, a primeira vocação é ser chamado à vida. E por isso, então, hoje, e aí vamos pegar agora essa situação que nós ainda estamos passando da pandemia. Foi o momento onde nós também fomos chamados, convocados a fazer algo pelo nosso irmão. Não dá para eu olhar a situação onde meu irmão está passando por alguma situação de vulnerabilidade social e eu fico de braços cruzados. Então eu sou chamado a fazer algo por essa pessoa ou pelos meus irmãos. Então assim também, esse é o compromisso maior que nós temos com o projeto de Deus. Eu fico pensando, ouvindo as tuas palavras, que assim, talvez a dificuldade que as pessoas encontrem de servir, de se dispor, eu fico aqui pensando, talvez porque elas achem que o chamado de Deus
é algo assim sobrenatural, sabe? Tipo a transfiguração. Ah, Deus vai se transfigurar, Ele vai precisar se transfigurar na minha frente, igual como relata a Escritura, para que eu entenda que eu tenho uma missão. E a gente sabe que Ele se transfigura de outras formas. Aquilo ali é uma simbologia, Isso. não é? Da divindade, de que nós estamos aqui e Ele está presente. E que nós é que temos que ter essa sensibilidade de entender a situação, onde é que está sendo necessário, né? É o que você falou, o fato de você se deslocar, deixar os seus afazeres, talvez que você tinha, e vir aqui falar conosco, o que há de sobrenatural nisso? É uma coisa muito simples, que, no entanto, não é essa percepção que muitas vezes nós cristãos temos. A gente quer que aconteça algo extraordinário para que eu possa, assim, dizer, eu posso fazer, né? Ou eu quero fazer, né? E é interessante, professora, porque a vontade de Deus, até se diz no texto que a vocação é um chamado, mas é um toque de Deus em nós, né? Nós dizemos sim, mas tem que ter esse toque, essa fascinação, eu diria uma outra palavra, a gente tem que ter esse encantamento. Então, por isso, quando eu sou chamado, eu tenho que ter muito claro que é para responder a um chamado de Deus dentro de determinadas realidades. Daqui a pouco nós vamos ouvir isso com certeza de algumas pessoas que vão dizer como é que elas podem servir a igreja de uma forma tão bonita, né? E para mim isso é o que é mais importante dentro da nossa igreja, porque é uma forma de nós como cristãos agradecermos a Deus pelo dom da vida. Se Ele é o Criador e nós somos as criaturas, então temos razões suficientes para agradecer a esse Deus que nos deu a vida. Por isso que no início eu disse que vocação é um estado de vida, é chamado à vida. Se eu desligo isso aqui, então eu perco o norte da coisa. Então é preciso eu ter isso muito claro, e para a gente ficar também assim consciente do nosso papel, da nossa missão, e lembrei aqui do canto Vocação. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar. Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu sou capaz de responder, porque Ele vai se revelar, e é isso que você estava dizendo agora há pouco, Ele vai se revelar nas pessoas, na história, nos acontecimentos do dia a dia, no irmão que está à margem da sociedade. Aqui que nós temos que ver a face de Deus. E a partir daqui eu vou responder a esse chamado, fazendo uma ação que leve a vida a essa pessoa. Isso é vocação. Então, a vocação ela também requer esse compromisso com o projeto de Deus que a gente quer construir. Por isso que nós somos chamados a cada dia, em qualquer local que estejamos, você na área da educação, tem alguém ligado à saúde, tem alguém ligado à segurança, enfim. Aqui também estamos falando da vocação profissional, mas que não deixa de ter também essa presença amorosa de Deus, porque você está desenvolvendo de forma profissional, mas isso foi o resultado de uma vocação que você optou. Você teve a possibilidade de fazer um processo de discernimento. E nesse discernimento você foi capaz de dizer, é esse rumo que eu quero tomar, é esse caminho que eu quero trilhar, é esse caminho que eu vou desenvolver as minhas atividades profissionais. Então, para a gente ter também essa relação da questão do profissionalismo, né? Como é que ele também tem essa relação, para a gente não achar que... E eu admiro muito porque... Veja, a gente conhece muitas pessoas que desenvolvem uma profissão com muito amor, com muito gosto, com muito vigor. Só de olhar para a pessoa, você diz, puxa, fulana se identifica, alguém se identifica com essa. Então, assim também a vocação. Você vê nas pessoas esse compromisso
E então tudo isso em vista da vida. E quais seriam esses caminhos, Carlos? Já vimos, eu citei logo no início que já ouvimos com o Padre Sidney, né? Na Certo. escola vivencial anterior, a questão da escola diaconal. Mas quais seriam as outras possibilidades, os outros caminhos que nós temos para chegar até esse projeto de Deus? Primeiro assim, nós temos aqui essa questão da vocação, ela é muito importante. Uma primeira questão, a vocação é um chamado para todos. É bom ter isso muito claro. Não, eu vou chamar alguém ou não. Não, a vocação é um chamado para todos. Todos nós somos chamados a percorrer um caminho, a ter uma trajetória, não é? E aí, o que nos fortalece para a gente fazer essa opção? É a nossa espiritualidade, porque eu acredito em Deus, acredito no seu Filho Jesus Cristo, que Ele quer fazer de nós instrumentos. E por isso, então, eu tenho que responder esse sim. Mas a partir do que você está me perguntando, então aqui há um leque de possibilidade do ser humano fazer essa opção, né? E aqui, falando dos tipos de vocação, desse caminho, vamos falar de uma vocação que é muito importante, que é a vocação matrimonial, né? Uma das vocações. Padre Sidney com certeza falou da escola diaconal, ressaltando o que é a diaconia dentro de uma vocação, né, do diácono, mas aqui ligado a uma vocação sacerdotal, que depois o diácono passa. Aliás, essa escola aqui, ela é mais com leigos, né? Mas se você for olhar muito mais dos ministros ordenados, você vai ter a vocação sacerdotal. Essa, no caso, é ligado a um ministério leigo, né? Que vão ser os nossos futuros diáconos. Mas isso é uma vocação, sim, porque eles fazem, sim, exatamente qual foi um dos critérios para eles se tornarem diáconos. O critério número 1 é que eles sejam casados. Olha só a coincidência. Serem casados. Exato. Por quê? Porque aqui eles vão exatamente cuidar de uma comunidade, né? Por isso eles têm que ter o aval da sua família, dos seus filhos, eles vão ter a convivência. Com certeza a Padre Sidney explicou isso. Porque aqui é para dizer que a vocação ao matrimônio, ela é muito importante. E aí nós vamos agora, a partir da Bíblia, dizer assim: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 5 e 6. Então, matrimônio é o sacramento do amor. Deus abençoa o amor entre esse casal, né? E aqui é instituído pelo próprio Cristo, né? É Ele que vai nos dizer isso. E o matrimônio é uma íntima comunidade de vida e amor. É o encontro repleto do futuro, é a continuação da vida presente dos dois seres que se amam. É Deus que faz nascer o amor do casal, abençoa e santifica. Homens e mulheres, ou no caso homem e mulher, são semelhantes, ao mesmo tempo diferentes. Vou já explicar por quê. Não são idênticos, mas complementares e necessários um ao outro. Quer dizer, precisa ter essa cumplicidade, precisa ter a renúncia, o diálogo, o entendimento. Por isso, então, é preciso hoje, na nossa sociedade, esse diálogo acontecer de forma muito constante. Uhum. Sem o diálogo, tudo aquilo que eu falei agora pode não ser realmente uma realidade, porque o diálogo tem que perpassar para a família aqui, né? E aqui o diálogo na educação para com os filhos também. Os filhos aqui são importantes dentro desse processo da família cristã, né? Por quê? Porque a família cristã, aqui ela é como se fosse uma igreja em miniatura, a gente chama que é a igreja doméstica, né? Eu também, na minha comunidade de São José Operário, agora eu vou dizer de onde eu sou, né? Esqueci de dizer no início, mas sou da comunidade de São José Operário, da paróquia Cristo Libertador. E um dos serviços que eu faço, e eu estou fazendo ultimamente, é também fazendo a formação dos pais e padrinhos, né? Em preparação do batismo.
E uma das questões que a gente falava era exatamente sobre a questão do matrimônio, dos sacramentos, que é um dos sacramentos, e a gente dizia que a família aqui deve ser o alicerce, né? Onde a criança ela vai desenvolver as suas habilidades a partir do ambiente onde ela está. Se aquela família ela é uma família que dialoga, ela senta na mesa, ela conversa, aquela criança com certeza ela vai nascer num ambiente saudável. Agora, se a criança faz parte de um ambiente onde não há diálogo, onde há violência, onde há um desamor, com certeza ela vai revelar isso na escola, na rua, em qualquer ambiente que ela esteja. Por isso, então, a importância aqui do casal, da família ser essa base. Eu acredito firmemente nisso. Por isso, então, um casal, para que ele tenha essa vivência realmente muito mais consistente, é preciso maturidade, é preciso a responsabilidade e a liberdade. Ninguém é de ninguém, eu não posso ter alguém como posse, né? Então, por isso, eu acabei de falar, né? Tem que haver essa reciprocidade, e aí sim o casal vai poder, então, viver de uma forma muito mais harmônica, muito mais vivendo esse diálogo constante na família. E isso vai ajudar muito, né? Essa é uma das vocações, certo. A vocação matrimonial. Então, olha só, vamos ouvir um testemunho, então, né? De uma vivência, certo. De matrimônio. Então, nós vamos agora ouvir o nosso primeiro Peregrino na Fé, com um casal muito querido, nosso movimento de Cursilho, nossos irmãos Miguel e Denise Miranda. Eles vão falar para nós do seu testemunho de quarto dia dentro da vivência matrimonial. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos aqui, Miguel e eu, atendendo a solicitação de falar um pouco sobre o nosso quarto dia como casados. E nós temos 38 anos que nós partilhamos uma vida de muito respeito, de compromisso. Há 38 anos que nós decidimos, como a gente diz no popular, dividir as nossas escovas, juntar os nossos trapos, porque como na maioria dos casais, quando se casa não se tem nada. E nós sempre tivemos a ideia, nós tivemos a responsabilidade não só de construir uma família, mas também fazer com que essa família seguisse o que a nossa igreja professa, seguir os mandamentos da igreja. Nós partimos também pelo lado do respeito. Eu sempre respeitei Denise e a Denise sempre me respeitou. Existe um companheirismo desde que nós casamos, né? E a gente tem mantido isso, eu acredito que de seguir em frente, mas a gente sempre está ligado à igreja, à nossa igreja, participando do nosso, partilhando com os nossos filhos, né, a nossa vivência cristã. A gente partilha com eles, com os amigos, na loja, no trabalho da Denise. Todo o tempo a gente está conversando, participando. Na hora do almoço estamos todos juntos participando da ceia, todos os dias, tanto no almoço como na janta e no café. O que mais, Denise? Se vocês nos perguntarem se teve dificuldades, sim, principalmente financeira, né? Mas a gente nunca permitiu que as nossas dificuldades financeiras, as nossas dificuldades no trabalho, afetassem diretamente a nossa vida familiar. Como o Miguel disse, nós sempre partilhamos a nossa vida com muito respeito. Nós somos exemplo de casal? Não. Nós somos exemplo de família? Acredito também que não. E nós nunca nos preocupamos em querer aparentar ou parecer para os outros aquilo que nós não somos. Nossa vida sempre foi muito transparente.
Obrigada, meus irmãos, por esse testemunho belíssimo, né, que vocês deram. A família deles é 100% cursilista, então isso é muito importante para nós. Eu vi essa vivência, né? Senti que qualquer relação, ela busca sempre a perfeição. A gente sabe que é uma vivência diária isso, é uma construção, né? Então, sempre buscando essa aproximação com o projeto de Deus. Esse é o objetivo. E qual seria um outro caminho, Carlos? Um outro caminho, professor, aqui é a vocação religiosa, né? Uma outra vocação muito bonita, né? Que hoje muitas pessoas são chamadas, né? E a gente pode assim imaginar, quando eu vou falar da vocação religiosa, e aqui eu vou não desmerecer as demais congregações, mas porque a minha paróquia é uma paróquia franciscana, e eu dizia para você em algum momento que eu tive essa oportunidade de conviver com os franciscanos desde os meus 18 anos, quando eu fui então fazer parte do quadro de colaboradores da paróquia Cristo Libertador, não é? E lá foi um momento que eu então tive como um primeiro acompanhamento do Frei Gregório Joraiti, que hoje está em Monte Alegre, na paróquia de São Francisco, Monte Alegre. E ele foi assim um mestre para mim, porque como um religioso que ele é um sacerdote, mas é um religioso, ele, aliás, também é fora do Brasil, é um norte-americano, então, mas do jeito dele, ele me ensinou muitas coisas boas. Por quê? Porque hoje, eu digo assim, o que eu aprendi dentro da igreja, né, a assumir a minha missão, então foi com muita colaboração dele nesse sentido. Por quê? Porque são pessoas, no caso dele, saiu da sua terra e veio para o Brasil, né? Poderia ter ficado, né, lá nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil para assumir uma missão aqui na Amazônia. Então isso é uma vocação, foi um chamado, a partir de uma realidade, como eu falei agora há pouco, né? A vocação religiosa ela é vivenciada por homens e mulheres que dizem sim a Deus e entregam suas vidas em plenitude a seguir Cristo e servi-lo no outro. Não é um processo que ocorre da noite para o dia. Há uma caminhada intensa que possa adquirir todo o conhecimento formal e espiritual necessário para se chegar à chamada consagração. Então, homens e mulheres fazem toda esta caminhada. E aí você tem que deixar pai, mãe, terra, no caso aqui eu citei Frei Gregório, tem que deixar terra, as suas origens, né? Então tem que renunciar à família muitas vezes, né? Porque exatamente você tem uma opção, você fez uma opção. Então se você responder esse chamado, e aqui é o desprendimento, o despojamento, e é tanto que eles fazem os votos, né? De pobreza, obediência e castidade. Então veja como, de fato, é um compromisso muito grande, porque eles se colocaram a serviço. E aqui na nossa arquidiocese a gente pode citar os franciscanos, os verbitas, os jesuítas que estão agora conosco, as irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus e Maria. Temos também aqui a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, que fazem um belíssimo trabalho, né? Daqui a pouco vamos ter o depoimento da irmã Ieda, que a irmã Ieda faz um trabalho formidável. Por quê? Porque ela fez uma opção. E aqui é uma infinidade de serviços que os religiosos realizam na nossa arquidiocese, porque foi uma opção que eles fizeram. Alguns fizeram a opção para trabalhar ligado à educação, outros à saúde, outros no lado social, no caso da irmã Ieda, uma opção para trabalhar com as crianças em vulnerabilidade social. Então vejam, meus irmãos e irmãs, a vocação aqui é para dizer que de fato é esse chamado que você dá resposta a partir da realidade onde você está, daquilo que você está vendo à sua frente. É um apelo. Então podemos dizer que a vocação é um apelo de Deus para o cristão. Então a partir daqui fazer a sua opção. E eu queria ilustrar, quando eu estou falando aqui dos religiosos, que dizem assim,
ver a vocação se pensa que o essencial é a decisão do sujeito, da pessoa. Eu quero entregar-me a Deus, eu quero servir aos demais. Quando na realidade o fundamental é o chamado que Jesus me faz. Vem e segue-me. E aí junto com isso eu posso ilustrar também com o evangelho lá de São João, no capítulo 1, versículo 38 e 39, que diz: Mestre, onde moras? Venham e vocês verão. Então eles foram, viram onde Jesus morava e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Quer dizer, os discípulos foram chamados e eles disseram: sim, mestre, porque eles imaginavam que Jesus teria ali uma profissão, um lugar físico para morar. Mas aqui não. Eles foram capazes de seguir Jesus e assim conviver com ele, morar com ele, sentir a presença. Eles tiveram esse encontro pessoal com Jesus. E a vocação passa por aqui, por esse encontro pessoal com Cristo. A partir daí eu tomo a minha decisão de então realmente ser um cristão verdadeiro, autêntico. Isso é que é a prática, bonito. né? Vocação é prática. É ação. Isso. É você descobrir o seu entorno, enxergar isso e botar a mão na massa, que é o que o Carlos Jaime já citou, né? O nosso segundo Peregrinos na Fé é com uma irmã que ela é cursilista. Ela faz parte de uma congregação e ela abraçou essa causa como dela. Não, eu estou vendo o que está acontecendo e isso é para mim. Então, nosso segundo testemunho de Peregrinos na Fé é com a irmã Ieda, do seu projeto que ela ama, Irmã Dulce dos Pobres. Vamos ouvi-la. Os irmãos cursilistas, paz e bem, estou aqui no Espaço Mãe Natureza, por isso estou sem máscara, estou com a máscara na mão para poder fazer esse vídeo. Agradeço pelo convite, quero compartilhar a alegria de estar aqui. Aqui o Espaço Mãe Natureza, na verdade, é a casa comum que fala o Papa Francisco. Aqui é um ambiente que se pode viver a espiritualidade ecológica, a espiritualidade integral, atendimentos, espaço de meditação, de espiritualidade, de acolhimento. Como vocês sabem da minha jornada, os mais velhos talvez, né? Sabe que eu estou vários anos nessa região, mas nesse espaço que nós iniciamos, ainda nem completou 7 anos, mas já tem uma porção de coisa aqui que favorece o atendimento. Nós somos uma equipe, 6 comigo, e nós temos o voluntariado. O projeto depende exclusivamente de doações, de pessoas que sentem o chamado para visitar e para ajudar. Quero dizer para vocês que já podemos agendar momentos de encontro, porque antes da pandemia, grupos de cursilho já tinham realizado espiritualidade, retiros aqui, e agora está muito melhor porque a estrutura está mais perfeita, não é? Dizer que realmente vocês são bem-vindos aqui. Aqui é o desafio de atender os pobres todos os dias na porta. Tem momento que nós agendamos, independente da pandemia, nós fazemos trabalho com pequenos grupos, com as crianças, ajudamos com cestas básicas e ajudamos também o voluntariado que vem para nos ajudar, que já é muita coisa aqui. Então, irmãos, só vindo aqui para conhecer realmente essa realidade. Agradeço de coração, vamos continuar nos cuidando, porque a pandemia ainda está aí, e vamos cuidar da vida nossa e a vida dos outros. Isso nos dá muita alegria. Espero que todo mundo esteja bem, esteja com vida e que a gente possa se encontrar sem demorar demais para a gente se abraçar. A todos vocês, um grande abraço. Muito obrigada. Obrigada, irmã Ieda. Que coisa maravilhosa essa obra dessa mulher, dessa pequena, grande mulher, né? Que nos traz esse testemunho de vida, esse testemunho de cristã comprometida. Muito obrigada pela sua fala, pelas suas obras. Carlos Jaime,
existe um outro caminho também, não é? Além desses dois maravilhosos que nós já vimos, ainda existe um outro caminho que, como você bem falou, todos nós, você, irmão, que está aqui nessa live dessa escola vivencial conosco, coloque aí no chat agora, comente qual tem sido as suas obras, ou depois do que você já ouviu aqui hoje, o que motivou em você fazer de diferente? Qual seria o meu papel nessa grande obra, né, que é a igreja do povo de Deus? Então, né, Carlos Jaime, agora nós vamos falar sobre isso, sobre o que eu, enquanto cristão leigo, posso fazer para engrandecer ainda mais o reino de Deus. Olha só, essa vocação é a vocação laical, que a gente pode também chamar, né? É a vocação do leigo e da leiga. E eu gostaria de começar com uma citação bíblica da segunda carta de Timóteo, que diz: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a tua infância, conhecer as sagradas escrituras, elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja que essa citação bíblica, ela já é a nossa motivação, porque ele está dizendo que é para permanecermos firmes, né, naquilo que aprendemos. E aí falar da vocação do leigo e da leiga, com suas experiências de participação, nos problemas que ocorrem, nos desafios que enfrentam a cada dia. São homens e mulheres, né, que têm suas famílias, ou são solteiros, ou, enfim, mas são pessoas que se dedicam a essa construção do reino de Deus. Está sempre trazendo para a igreja os anseios e as esperanças da humanidade, de seu tempo, e ao mesmo tempo enriquecendo o mundo com sabedoria da boa nova de Cristo que traz em si. Quando eu venho aqui esta noite participar com vocês desse momento de formação, é gratificante, porque também aqui eu posso colaborar com a minha igreja arquidiocesana de Santarém. Então eu me sinto muito livre, muito aberto para poder comunicar esta boa nova. Ao longo desses anos de engajamento na pastoral, tive muita experiência, desde a pastoral da juventude, e fui passando pela formação com a pastoral urbana aqui da arquidiocese. Ultimamente estou atuando na pastoral do dízimo e também das comunidades eclesiais de base. Então veja, professora, é um leque de participação. Quanto mais a gente vai aprendendo, a gente quer partilhar isso com as pessoas. E eu fico assim muito contente pelo convite quando vocês fizeram, porque a gente precisa irradiar as esperanças para as pessoas, principalmente nesse tempo que estamos agora. Conversávamos agora há pouco com você sobre qual é a proposta do cursilho, se vão retornar ou não, né, com as suas atividades presenciais. E você dizia que não, fizeram opção em realmente continuar de forma remota, porque ainda aqui queremos ter o cuidado com a vida, né? Isso é fundamental, a decisão está ótima. Precisamos ter o cuidado para com o outro, e nós, leigos e leigas, que somos uma grande porção do povo de Deus dentro da igreja, precisamos estar firmes para desenvolver essa atividade, a nossa ação pastoral. Então diz que também o leigo, ele não desempenha uma atividade específica, ele pode atuar em vários ambientes. Inclusive vocês têm, né, vários ambientes que eu acho bonito esse trabalho. É o mundo da política, da educação, dos meios de comunicação, da economia, da cultura, da ciência, das artes, enfim, há uma infinidade, né, vários ambientes que vocês podem atuar. E eu sei que o cursilho faz muito bem isso, né, que são os projetos, né, dos núcleos ambientais, né? Eu sei disso porque eu conheço um pouco a história do cursilho, então
eu acompanho como arquidiocese esse serviço que é tão bonito, que vocês vão exatamente nos ambientes onde está faltando algo, está necessitando. Eu acho bonito essa forma que vocês evangelizam, que vocês vão buscar valorizar as pessoas. Perfeito. Vocês vão buscar realizar uma missão onde há uma necessidade primordial, onde as pessoas precisam que elas sejam ouvidas, onde a presença desse Deus maravilhoso deve estar presente. Então vocês vão em vários ambientes, né? E que às vezes a gente fica até, será que eu vou lá, né? Naquela área alagadiça, naquele local onde a gente percebe que tem aqueles jovens que estão desocupados, né? Isso. Então isso é importante, isso é a nossa missão como cristão. E nós leigos temos essa tarefa, essa missão realmente de ir ao encontro das pessoas. O Papa Francisco nos diz que é preciso ir ao encontro das pessoas. Isso. Ele quer uma igreja em saída. Então, se ele quer uma igreja em saída, nós como leigos temos esse papel fundamental de conduzir, de orientar essas pessoas para que elas possam de fato viver também com dignidade. E já finalizando aqui, os leigos também eles podem atuar a gente fala aqui, são nas atividades mais voltadas para a igreja, se chama intraeclesial. Aqui você tem a catequese, a liturgia, o ministro da comunhão eucarística, o ministro da palavra, da saúde, né? Na área da saúde, da promoção social, entre outros, né? Então, quer dizer, aqui você tem também um campo aberto para atuação. Então, por isso, fica aqui o nosso convite a você, meu irmão, minha irmã, que está participando dessa live, no sentido da escola vivencial, para você realmente fazer uma opção. Se você ainda não foi tocado, né, abra seu coração, né, para que você de fato possa responder. Então, para dizer que a vocação é um chamado a viver, conviver, servir, crescer espiritualmente e buscar a perfeição da criatura. Portanto, vocação é a oferta de Deus, dar e receber, a acolhida do chamado, que é a disponibilidade, e o compromisso com Deus e com os irmãos, generosidade e serviço. Isso aqui, professora, resume exatamente toda a nossa conversa nesta noite. Com certeza. Para a gente poder, então, de fato, como São Francisco, né? É dando que se recebe, né? Ele fez muito isso, né? A oração de São Francisco vai nos inspirar também no final desse encontro, para dizer que São Francisco é o exemplo de alguém que se colocou de fato, respondeu essa vocação, e aliás, São Francisco respondeu essa vocação numa realidade que ele podia muito bem dizer não, porque ele era de uma família rica, não é? E ele foi capaz, até alguns chamaram de louco para ele, com certeza, os jovens na época, né? Mas ele foi capaz de dizer sim. Então, esse dar e receber, quando se fala disso, eu lembro logo de São Francisco, né? Verdade. E a disponibilidade, mas acima de tudo, a generosidade e o serviço, a caridade, né? Então, fundamental para nós como leigos e leigas, e que somos essa parte, essa porção do povo de Deus, para contribuir com o crescimento, com o fortalecimento do nosso reino de Deus. Então, para ilustrar tudo isso que Carlos Jaime acaba de fechar, né, esse nosso assunto, esse nosso tema tão importante, que eu tenho certeza que vai suscitar em você que está participando conosco, ou que vai ver essa live em algum outro momento, o desejo de servir. Porque é para isso que nós estamos aqui, somos chamados, convocados, recebemos apelo, como bem disse o Carlos. Então, para ilustrar isso, nós vamos trazer um terceiro testemunho de quarto dia no nosso Peregrinos na Fé. É um testemunho de trabalho, de serviço, de doação de leigo na comunidade, com o nosso irmãozinho Salu e a sua Pati. Vão compartilhar conosco essa doação de um projeto que eles coordenam. Então é com você, mano Salu, conte aí para nós o que você desenvolve aí
para engrandecer essa obra de Deus. Boa noite, irmãos. Eu sou o Salu, fiz o 46º cursilho e estou trabalhando na comunidade Cristo Libertador. Estou com a obra da infância e adolescência missionária, uma obra que me despertou nesse 4º dia de vivência constante, logo após essa experiência que tive em Emaús, no encontro do cursilho. E quero falar para vocês que estou muito feliz, porque estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus pede para todos nós. Essa vocação de fazer a missão, de sair da nossa igreja e participar na comunidade. Isso não quer dizer que eu abandonei a igreja, mas sim estou fazendo exatamente esse trabalho missionário que é essa igreja em saída que nós vivemos, que nós temos no nosso coração. Então, a infância e adolescência missionária, ela tem um projeto de vida, um estilo de vida, e ela trabalha exatamente com crianças e adolescentes. Estamos em 2 comunidades na área verde, na comunidade de São Francisco de Assis e também Santa Clara. São 2 comunidades recentes, né? Mais Santa Clara, que está com 7 anos de existência, em uma área de risco e uma área de muita conflito social, mas que a gente está trabalhando lá. Estamos trabalhando com 4 assessores. Depois de uma preparação que tivemos com o Frei Messias, ficaram 4 assessores lá, e 2 no São Francisco e 2 no Santa Clara. Com a pandemia, a gente parou um pouco de reunir e ficamos só no contato com as crianças, né? E é difícil também ter esse contato por causa da questão, né, de comunicação. Nem todos têm celular, então a gente fica sabendo mais ou menos como eles estão lá. Estamos com um projeto também de fazer com que esse mês a gente volte a reunir e recomeçar essa obra. Mas ela está ardendo em nosso coração justamente por questão do MCC. O meu testemunho aqui para vocês é exatamente isso. Dizer que se não fosse o MCC, eu não estaria fazendo esse trabalho. Com certeza não. Esse trabalho missionário, ele despertou quando eu senti, e muitos irmãos juntos conosco sentiram também, que deveriam fazer essa ação evangelizadora. A ação que o movimento pede para a gente no tripé do cristão: oração, formação e ação. Eu sempre dizia nos encontros que a gente tinha no MCC que nós precisaríamos ter isso forte. Esse tripé teria que ser forte, não somente um ou outro, mas os 3. E se não os 3, pelo menos 2, formação e ação. Esses 2 que vai fazer com que você faça a ação. A oração e a formação conduz nós a agir. Então, essa ação que eu estou fazendo lá, junto com meus irmãos cursilistas também, que o AIAN, ela é composta de assessores cursilistas. Se não fosse isso, nós não poderíamos fazer esse trabalho. E toda vez que você for fazer uma ação, ela tem que estar primeiro no seu coração. Não existe ação sem amor, sem vontade, sem alegria, sem Cristo no coração. Caminhar junto, né? Papa Francisco falava e fala para nós sobre essa questão do missionário. E é muito lindo essa palavra que ele diz para nós aqui, nós missionários da infância e adolescência missionária, que ele diz num convite que faz para a gente esse ano. Deixa eu ver aqui para colocar, para dizer a vocês como realmente é lindo o que ele fala. E Papa Francisco diz a nós algo muito lindo, que é: o verdadeiro missionário que nunca deixa de ser discípulo sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, sente Jesus vivo com ele, no meio da atividade missionária. Que coisa linda, né? Então, não existe formação, não existe missão, não existe ação evangelizadora sem Cristo, sem caminhar junto com ele. A minha experiência e a experiência dos meus irmãos cursilistas que estão comigo lá na área verde é maravilhosa. Pena que o trabalho lá foi muito mais difícil, porque nós não esperávamos que íamos encontrar
as crianças da forma como eles estavam lá. Ainda não tinham a primeira Eucaristia. Então a questão catequética deles, né, estava meio que zerada. Nós tivemos então que começar a catequizá-los primeiro para depois trabalhar a espiritualidade da infância missionária, né, trabalhar o método, implantar o método da infância. E esperamos que a gente consiga, a partir desse trabalho lá na infância missionária da Área Verde, expandir para toda a nossa paróquia do Cristo Libertador. E essa é a nossa primeira missão, o primeiro objetivo que a gente está querendo fazer, talvez agora nesse ano de 2022. Está meio incerto essa questão de como a gente vai trabalhar isso. Nós estamos com um encontro do regional aqui, junto com a secretária do nacional, para a gente fazer um recomeço da IAN aqui em Santarém, aqui na nossa arquidiocese. Então, a partir desse encontro, que vai ser um impulsionamento de nós todos, dos nossos assessores aqui de Santarém, junto com alguns assessores de outras cidades, nós vamos tentar reimplantar essa missão de novo na nossa comunidade. E como cursilista, eu digo para vocês, meus irmãos, que é maravilhoso trabalhar, ter o contato dessa ação evangelizadora que o Cursilho me formou para fazer esse trabalho. Então, a infância e adolescência missionária é uma obra criada pelo Papa, uma obra pontifícia. Ela está no mundo inteiro e aqui no Brasil também. E nós estamos em Santarém trabalhando, começando essa obra. Essa obra foi iniciada aqui na Área Verde pela Paróquia Cristo Libertador, através do Frei Messias, e agora abraçada pela comunidade do Cristo, pelas comunidades que estão na Área Verde. E o nosso objetivo, como eu falei antes, é ampliar para toda a paróquia de início. Mas para isso nós precisamos formar. Para que nós consigamos formar, nós precisamos de apoio, né? E nós temos um encontro agora, que nós vamos fazer esse mês ainda, propício, né, aos meses das vocações, com o nosso coordenador do regional e a nossa secretária nacional da IAN no Brasil. E a partir desse encontro nós vamos montar as nossas metas para esse ano e iniciar o ano que vem, já trabalhando com a graça de Deus nessas comunidades que estão faltando implantar a infância missionária na comunidade de Cristo Libertador. Então, para finalizar, meus irmãos, eu só quero agradecer. Eu não deixei de ser cursilista, tá? Não deixei de ser cursilista, sou cursilista. E sei que se não fosse o cursilho, como eu já falei antes, eu não iria ter força para fazer essa obra acontecer, junto com meus irmãos que são cursilistas também, como já falei também aqui, que estão conosco lá na Área Verde. E esse convite, ele é para arder no coração. Aproveitar esse mês, o mês das vocações, para pedir que quem quiser ingressar com a gente do movimento, jovens, adultos, quem quiser conhecer a infância e a adolescência missionária, nós estamos à disposição, Podemos formar assessores para trabalhar em todas as comunidades, se for o caso. E espero que a gente consiga trabalhar nesse nosso quarto dia com essa missão ardendo no nosso coração, porque não podemos ficar somente na oração e na formação. Uma vez conversando com o Ronei, e sempre falo isso nos encontros, quando eu converso com alguém a respeito do movimento de cursilho, eu digo que eu não conseguia entender por que não tinha ação, por que eu não sentia essa ação, não queria fazer algo e essa ação às vezes não vinha com força no meu coração para fazer isso. E ele disse que a boa formação e a oração automaticamente te impulsiona a fazer essa ação. Então que a gente consiga ter essa força desses dois tripés para que a gente firme o terceiro, que é agindo, partindo para a ação evangelizadora, fazendo o nosso trabalho de transformador, de cursilista em todos os nossos ambientes. Falando nessa live, conversando com o Carlos Jaime, que eu já tinha conversado muito e ele faz parte da nossa paróquia lá, da comunidade também, eu dizia a ele que como é lindo o carisma do MCC, como é lindo saber que nós podemos evangelizar os ambientes, onde as pessoas muitas vezes não chegam, nós estamos lá. Muitas vezes nós não nos identificamos como movimento de cursilho, como MCC, como cursilhista, mas nós estamos fazendo a nossa parte nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Então, que a gente continue sempre fazendo esse quarto dia arder no nosso coração, fazer
com que esse quarto dia ele se transforme nessa ação que a gente tanto procura, que a gente tanto acha que não tem, mas que sem perceber a gente já está fazendo se a gente trabalhar a espiritualidade individual em nós. Que esse quarto dia se estenda a todos que estão com dificuldades nesses nossos dias de pandemia, nesses nossos dias de sofrimento, nesses nossos dias que nos deixam cada vez mais tristes, que Ele consiga alegrar, que Ele consiga passar a força a todos que precisam nesse momento de pandemia. E que nós possamos sempre dizer a cada irmão onde nos encontrarmos: dê colores, Cristo conta com você e eu com sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos agradecer, Carlos Jaime, depois desse testemunho belíssimo do Salu, né, contando para nós o que ele faz, né, de bom, para colocar mais uma pedra nessa grande construção do reino de Deus, né, que cada dia tudo que a gente faz, a gente vai colocando, é como se fosse uma grande construção que nunca se acaba. Todos os dias você coloca uma pedrinha e aí vai crescendo, tomando dimensão, que é para isso, né, que nós estamos, né, nessa missão, nessa caminhada. Eu queria muito te agradecer a presença em nome do GE de Santarém, em nome da nossa coordenação da Escola Vivencial, esse grande aprendizado, que para mim foi uma grande aula, né, de missão. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui conosco nesta noite. Eu que agradeço o convite e quero dizer assim que me sinto muito feliz por ter participado desse momento, dessa formação, e ressaltar também o depoimento do Salu, com certeza traz presente, porque faz parte da nossa paróquia Cristo Libertador, o serviço que ele realiza na comunidade de São Francisco da Área Verde e Santa Clara da Área Verde. São duas comunidades que a gente também tem um serviço muito bonito e eles vieram para somar conosco. Mais um testemunho muito visível da presença de Deus na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes, e numa área onde também existe uma vulnerabilidade social e que precisa ter a presença dessas pessoas, desses missionários. Então a gente quer agradecer e se sente assim muito feliz também por ter participado desse momento tão importante na vida da nossa igreja e contribuindo na formação aqui do Cursilho de Cristandade. Obrigada, meus irmãos e minhas irmãs que participaram conosco, você que tirou do seu tempo hoje, você ganhou um tempo, né, ouvindo tudo isso de maravilhoso que foi essa escola. Obrigada, até a próxima escola e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.